Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de sábado, dia 12, equilíbrio do corpo rígido em duas dimensões, tá? Essa é uma aula muito importante, é talvez a aula mais importante do semestre, né, do curso. Os conceitos de equilíbrio do corpo rígido você vai usar durante todo o seu curso de engenharia nas matérias relacionadas a estruturas, tá certo? Então, nesse capítulo, você vai ver as equações do equilíbrio, o que é o diagrama de corpo livre e como resolver um problema, né, utilizando as equações de equilíbrio. A gente vai dar vários exemplos. Nessa aula, inicialmente, exercícios de duas dimensões sem carga distribuída. E eu vou dividir essa aula aqui em dois arquivos, tá? Exercícios mesmo, de verdade, no segundo arquivo. Bom, lembrando que para um corpo rígido ficar em equilíbrio, eu preciso lembrar o que é um corpo rígido, né? O corpo rígido é um corpo que tem dimensões, né? Altura, largura, profundidade. Então ele tem dimensões que são consideráveis para o exercício, para o problema. Além disso, o que quer dizer rígido? Quer dizer que se eu tiver um ponto aqui, essa distância aqui, essa distância entre dois pontos, ela é fixa. Não importa o que aconteça, se você botar 1 milhão de newtons aqui, ele não altera nada. Na prática você tem deformações, mas aqui você vai esquecer as deformações. Vamos trabalhar como se fosse perfeitamente rígido. Tá? O corpo, ele pode, além de ser indeformável, ele pode transladar, né? Transladar é quando um vetor qualquer aqui não muda de orientação. Então ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tudo isso aqui é translação. Esse vetor aqui não muda de direção. Mas se eu fizer isso, aí já é rotação. Tá? E a rotação você pode ter três possibilidades, né? Rotação em torno do eixo X, tá certo? Que é assim. Rotação em torno do eixo Y, né? Que é assim. Rotação em torno do eixo Z, que é assim, tá? Então, rotações sempre é uma coisa de três dimensões, tá? Se eu fixo o plano XY, por exemplo, aqui, o plano XY, então a rotação é só aqui, ó, que é o eixo Z. De duas dimensões, tá? Bom, continuando, como é que você vai analisar esse equilíbrio? Você vai pegar todas as forças que agem nesse corpo, tá certo? São diversas, por exemplo. Vamos estudar uma partícula apenas, só essa partícula aí, tá? Essa partícula aí vai ter uma força externa resultante maiúscula e forças internas resultantes minúsculas. As forças internas é a interação com as outras partículas que mantém o corpo coeso, tá? Forças de ligação. E aí, para estar em equilíbrio essa partícula, a gente sabe que a soma das forças na partícula tem que ser zero, conforme a gente viu no capítulo 3, tá certo? Então está aqui. Só que isso aqui é apenas uma partícula. E se eu pegar todas as partículas do corpo e fizer essa soma, tá certo? Para eu somar todas essas forças, eu tenho que me preocupar com duas coisas. Primeiro, forças internas são forças de ação e reação. Quando eu pegar todas as partículas do corpo, cada duas partículas, né, quando eu somar do lado de fora essas duas forças, vai dar zero. Tá? Quero saber no corpo inteiro. Então, as forças internas, que são as forças que fazem com que o corpo fique rígido, por exemplo, essas forças internas somadas dão zero. Então aqui já é zero. Então a soma das forças externas tem que ser zero. Tá certo? Entretanto,
somente isso não garante o equilíbrio. Nós vimos, né, na outra aula, se eu tiver, por exemplo, uma régua. Aqui eu aplico uma força de 100 newtons. Tá? E aqui eu aplico uma outra força de 100 newtons. As duas, uma para baixo e outra para cima. Ambas são de 100 newtons. O que acontece? As forças se cancelam. Mas o corpo vai girar. Então, isso aqui é um binário, lembra? Então, apenas essa soma das forças igual a zero não garante o equilíbrio. Isso aqui impede que o corpo translade. Impede que ele, né, avance, retroceda, que ele translade. Mas não impede a rotação. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular o momento dessas duas forças aqui em cima. Vou fazer R vetor F. O R está aqui, ó. R vetor FI, RI vetor Fão I. Aplico a distributiva. Para essa partícula estar em equilíbrio, não está girando, esse momento aqui, girando aqui em torno do eixo, né? Esse momento aqui tem que ser zero. Tá? Só que daí eu tenho que fazer isso para todas as partículas. Tá? Todas. E aí, quando eu fizer isso, eu sei que a soma aqui dessa parte, das forças internas, vai dar zero, porque os momentos criados aqui, para cada duas partículas de ação e reação, os momentos são iguais e de sinais opostos, e aí eles se cancelam. Ficaria só essa parte aqui, que teria que ser nula. Os momentos das forças externas. Tá? Se eu chamar isso aqui de momento em mão O, em relação a um certo ponto qualquer, então eu tenho que garantir que essa soma desses momentos em relação ao ponto O seja nula, seja zero. Tá? Assim sendo, essas duas equações é que garantem o equilíbrio do corpo rígido. Essas duas, né? Tá? Então, eu vou ter que essas são as equações de equilíbrio para o corpo rígido. E olha, eu tenho forças em x, y, z. Eu tenho momentos em x, y, z. Então, se eu for somar os componentes igual a zero, aqui eu tenho 3 equações, aqui eu tenho mais 3 equações. Então, são 6 equações com 6 incógnitas, tá? Mas, agora no início, nós vamos trabalhar em duas dimensões. Em duas dimensões, nós estamos no plano xy, tem força em x, força em y. Nesse caso, os momentos estão no eixo z, é só um eixo de momento. Então eu tenho duas equações para força, em x e y, e uma para momento, em z. Então, o nosso equilíbrio vai ser através dessas 3 equações. Tá? No plano, né, é importante ressaltar que você tem somente 3 equações. Não tem mais do que 3. Tá? Então, o seu problema só pode ter 3 incógnitas. Tá? Se tiver 4, já o sistema é indeterminado. Tá? Essas 3 equações, você pode combinar elas. Tá? E fazer sistemas alternativos, né, de equações de equilíbrio. Por exemplo, você pode usar 2 momentos em 2 pontos diferentes e uma força, ou a força x ou a força y. Tá? Mas no máximo 3 equações. Eu posso mesmo usar 3 momentos, tá? Mas aí não posso usar nenhuma força. Eu posso escolher 3 pontos quaisquer. O que eu quero ressaltar é que são no máximo 3 equações. Não pode ser mais do que 3. Tá? Essas aqui são todas combinações lineares daquelas 3 primeiras. Tá? Então, é o seu critério. Mas, para você realmente fazer o equilíbrio, você tem que desenhar, fazer um DCL, né, que é o diagrama do corpo livre, com todas as forças que agem. Tá? Então, aquelas 5 forças que você aprendeu no equilíbrio do ponto material continuam aparecendo por aqui. Força-peso, força normal, tração, força elástica e atrito. Tá? Continuam aparecendo aqui. Mas, além disso, tem os apoios. Tudo que você fizer, qualquer corpo que você for equilibrar, ele está apoiado em algum lugar. Ele não flutua no ar. Tá?
E existem alguns tipos de apoios que você necessita saber, tá? E o diagrama de corpo livre é o diagrama onde você marca essas forças todas, inclusive as forças de apoio, tá? O primeiro passo do diagrama de corpo livre é você marcar, fazer um desenho, um esboço do corpo livre, que seria o corpo rígido, que está em equilíbrio, tá? E aí você marca todas as forças que agem nesse corpo e as dimensões também, tá? Vamos fazer vários exemplos aqui. Então, primeiro, vou ilustrar aqui agora os problemas do apoio, tá? O que são reações de apoio? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma viga, só desenhei uma parte. Isso aqui é um rolete, tá? O rolete pode andar livremente em X, mas ele impede o movimento em Y. A viga não pode afundar, que ele não deixa, tá? Então, eu desenho essa força, que é a força que o rolete faz na viga, tá? O rolete não impede ela de andar em X, então não ponho nenhuma força em X. Então, veja bem, presta bem atenção. Isso é dado no exercício. S. Você tem que saber que o rolete reage verticalmente. No DCL você não desenha o rolete, não. Desenha só o corpo livre, o corpo rígido que é a barra, e desenha a força que o rolete faz na barra, tá? Então daqui para cá eu estou fazendo o DCL, tá? Você tem que saber que o rolete reage com a força vertical para cima. Vou dar um outro exemplo. O pino ou articulação. Repara que o pino é preso no chão com 2 parafusos, ou 4 até. Aqui é a vista de frente, aqui é a vista de lado, de perfil, né? Repara que o pino impede que você ande em X ou que ande em Y. Mas como esse pino aqui é articulável, essa barra pode girar. Então ela não impede que a barra gire, tá? Então o que acontece? Como o pino impede que ande em X, eu boto uma força aqui X. Como o pino impede que ande em Y, eu boto aqui uma força Y, tá? A direção aqui você chuta, mas geralmente eu chuto a favor do referencial, né? Para ficar, se der positivo é positivo mesmo, se der negativo é porque é negativo mesmo, né? Quando você chuta a favor do referencial. Então repara, eu também posso colocar em coordenadas polares, tá? Mas geralmente ninguém usa isso aqui. Repare então bem que, de novo, no exercício vai estar desenhado assim, um pino. Você tem que saber que o pino reage com 2 forças, uma horizontal e uma vertical. E você no DCL desenha essas forças. Essas forças não estão aqui no desenho do exercício. Você que desenha aqui, porque você tem que mostrar que o pino reage assim. Tá? Você tem que saber isso. Tá? Tem várias formas de mostrar um pino, depois eu vou ver outras formas, tá? Mas essa aqui é a mais famosa. Um outro tipo de reação de apoio. Esse apoio aqui é chamado de engaste. O que é um engaste? Você chumba na parede, né? Cimenta aqui, solda, tá? Não anda em X, não anda em Y e nem gira. Ele impede totalmente o movimento, tá? Então não pode andar em X, eu boto uma força aqui de reação X. Não pode andar em Y, boto uma força de reação Y. Não pode girar, boto uma reação de momento. Então, esse aqui é o apoio mais restritivo que existe, que é o engaste, tá certo? Quando eu vejo um engaste, o que eu faço? Na reação, no DCL, eu marco as forças que o engaste faz no corpo. Se eu puxar aqui, ele vai fazer uma força Fx contrária no corpo. Então,
tudo que o engaste faz no corpo não deixa andar em X, não deixa andar em Y, não deixa girar. Então aqui são 3 reações, tá certo? E aí então, de novo, no exercício vem assim. Quando você faz o DCL, você tem que fazer essas forças aqui. Essas forças não são dadas. Isso aqui você tem que mostrar que você sabe. Tem que trocar o apoio, as forças que o apoio faz, tem que marcar aqui, no DCL, tá certo? Aí você fala, professor, quantos tipos de apoio tem? Tem dezenas, tá? Vamos pegar aqui os mais comuns, tá? Esses aqui são os mais comuns. Primeiro, o cabo. O cabo é tração. O que o cabo faz? Puxa, tração. Tá aqui, ó, na direção do cabo. Tá certo? Mas se eu trocar o cabo por uma haste leve, que seria um cabo duro, uma coisa levinha, dura. Mesma coisa, a força na direção dessa haste. Só que como ela é dura, eu não sei se ela está empurrando ou puxando. Aí eu chuto uma dessas duas, né? Se der negativa é porque eu chutei errado. Depois, rolete. Rolete permite o livre deslize na superfície. Então, a reação é sempre perpendicular à superfície, que é a força normal. Ah, mas se o rolete estiver preso numa guia? Opa, mesma coisa, perpendicular à guia, mas só que eu não sei se está forçando para lá ou forçando para cá, então a força pode ser assim ou assim. Aí eu chuto uma. Se eu chutei errado é negativo, mas não está errado, tá? Aí, balancim. Balancim é o João Bobo, né? Então, o balancim, mesma coisa, ele pode andar em X, mas não pode andar em Y, então é perpendicular à superfície. Tá? E se for só apoiado aqui na superfície sem atrito? É a força normal, perpendicular à superfície. Agora, uma rótula aqui, né? Um colar deslizante, né? Rotulado aqui. Ora, o colar pode andar assim. Ele não pode andar perpendicular. Então tem uma reação perpendicular. Só que eu não sei se está indo para cá ou para cá essa força aqui. Né? Então a reação eu vou chutar uma dessas duas. Tá? Mas sempre perpendicular à barra. Repara que essa barra pode girar livremente, porque aqui é um pino articulado. Né? Esse é o famoso pino, que eu já mostrei. O pino está preso na superfície, não anda em X, não anda em Y, mas pode girar. Tá? Então, não anda em X, não anda em Y, mas o giro é permitido, então não tem momento. Agora, você pode ter lá um colar engastado. Se o colar é engastado, ele não permite o giro. Você pode andar aqui, mas não pode andar perpendicularmente, nem girar. Como ele não pode girar, tem uma reação de momento. Tá certo? Por último, o engaste. O engaste não permite nada. Não pode andar em X, nem em Y, nem girar. Então ele tem 3 reações. Tá? Tá aqui. Então, essas reações são as mais comuns, tá? Quando você for fazer os exercícios, sugiro que você pegue essa tabela aqui e fique do seu lado ali para você identificar o apoio. É muito importante você identificar o apoio, tá? Você tem que saber qual apoio que você está vendo aí no seu desenho, tá? Por isso que os desenhos da nossa prova são bem feitinhos, tá? Se você vê esse desenho aqui assim, no exercício, você tem que ir lá no DCL e colocar a reação perpendicular à barra e a reação de momento, porque aqui não pode girar. Então, você faz esse serviço aqui, então você tem que saber. Você tem que saber todas essas reações de apoio. Como é que você vai saber isso? Você vai decorar isso? Sim, como? Você vai fazer exercício, tá? Vai fazer muito exercício. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Por exemplo, isso aqui é um cabo, isso aqui é uma estação, isso aqui é um porto, né? Um cabo aqui de uma zona portuária, tá?
Então o cabo só puxa. Então esse cara aqui está sendo puxado. Esse pino está sendo puxado, tá? Na direção do cabo. Por exemplo, isso aqui é uma ponte ferroviária, tá? Aqui, ó, dá para você ver? Isso aqui é um balancinho, tá? Balancinho. Conforme isso aqui esquenta com o calor, isso aqui dilata, né? Essa ponte pode ir para lá, pode ir para cá, um pouco para cá, um pouco para lá. Então esse balancinho gira aqui, né? Então ele gira um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Né? Permite que você ande no eixo X, mas não no eixo Y. Esse aqui é um apoio simples, né? Pré-moldado, né? Ele vem aqui, encaixa essa viga aqui, então essa cunha sustenta o peso. Então aqui é a força normal de reação. Se entrar também justo aqui na parede, também tem a força de atrito aqui na parede. E uma normal perpendicular à parede. Tá certo? Se for só apoiar sem atrito, tem só uma força aqui perpendicular, reação normal. Isso aqui é uma passarela. Olha, isso aqui é uma articulação. Tá? Uma articulação. Então a passarela é toda articulada. Ela é solta. Tá? Ela pode girar. Ela pode tombar de um lado ou tombar do outro. Por que ela não tomba? Porque nas extremidades ela é presa no chão. Mas é importantíssimo que aqui seja uma articulação, porque quando passa os caminhões embaixo, veículos, tem vibração, né? E com essa articulação a estrutura vibra e já acalma, tá? Se fosse um engaste aqui, ia vibrar demais, ia ter problemas de fadiga, né? Começar a ter rachaduras, tá? Então, articulado absorve melhor as vibrações. Você, na geral, numa estrutura, você usa o engaste o mínimo possível. O mínimo, só para segurar a estrutura. O resto é tudo articulado. Tá? Aqui, por exemplo, é um tablado. O tablado está tudo engastado aqui. Engaste aqui, engaste aqui, engaste aqui. Tudo engaste. Tá? Que é muito rígido. Tá? Porque é um tablado. Tá? Vai colocar a madeira aqui em cima. E o livro, ele usa muito essa ideia de pegar fotos do dia a dia. São chamados modelos, né? Então o livro propõe um exercício e coloca essa figura. E aí logo abaixo ele coloca os valores das forças e as distâncias, tá? Aí você resolve baseado nisso aqui. Mas isso aqui veio daqui dessa foto, tá? Por exemplo, aqui ó, você tem uma grua, né? Aqui tem um sistema hidráulico que empina a grua. Aqui tem uma articulação que isso aqui pode ir para lá e para cá. Aí o que você faz? Ele mostra essa foto e logo em seguida mostra o modelo, né? Articulação em A, articulação em B. Aqui está a grua. E aqui o seu problema é sempre assim, vai desenhar o DCL, quem é o corpo rígido? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, tá certo? Então, aqui tem um pino, DCL é só essa parte branca aqui com essa parte marrom, tá? Essa parte aqui ó, não entra. Entra só essa força aqui, que faz aqui, né? Faz uma força aqui assim. Você pode marcar uma flecha aqui. Aqui duas reações, tá? Então esses são os modelos idealizados. Muitos problemas são feitos baseados em fotos, tá? Vamos fazer aqui esse exercício então. Esses primeiros exercícios aqui é só para fazer o DCL, tá? Então primeiro dessa viga aqui. E fala que tem a massa de 100 kg. Bom, se o problema der a massa da viga, é porque ela tem peso. Então você vai ter um peso aqui de 981 newtons. Onde você desenha? Aqui no ponto médio. Tá? Repara que o peso é uma daquelas 5 forças que eu falei no começo. Ela nunca é mostrada, é você que tem que colocar. Além do peso que vai ser colocado aqui no meio, e essa força aqui, temos um apoio aqui. Que apoio que é esse? Você vê que isso aqui está engastado na parede. Isso aqui é um engaste. Então você vai ter 3 reações aqui, x, y e momento. Tá certo? Então eu tenho 3 reações aqui, mais essa força e mais o peso. Então o DCL fica assim. Tá? Aqui está um esboço do corpo. Aí você pega o ponto médio, põe o peso.
em 2 metros, você põe aqui 1.200. E aqui são as reações em x, y, e aqui a reação de momento. Ele preferiu botar o AX aqui contra o eixo X, mas aí é você que sabe. Só não se confunda no final, tá? Então, esse aqui é o DCL. Tá? A partir do momento que eu tenho o DCL, eu já não olho mais o exercício. Eu sou o calculista. Eu vou olhar o DCL. E eu vejo então que eu tenho 3 incógnitas, AX, AY e momento. Eu posso ter no máximo 3 incógnitas. Então eu vou lá e resolvo, equaciono isso aqui e resolvo, tá certo? Entenderam essa parte? Esse aqui, por exemplo. Desenhe o diagrama de corpo livre da alavanca de pé mostrada na figura. O operador aplica uma força de 20 libras ao pedal, gerando uma deformação de 1,5 polegadas na mola. Isso em inches, né? Polegadas. Então, se você olhar essa foto, isto aqui, ó, é o pé. Tá vendo aqui uma bota? Tá cheio, acho que tá com lama até. Tem uma bota aqui, isso aqui é o pé. Ele aplica uma força aqui. É articulado aqui no ponto A. Puxa esse cabo B para trás, deve ser o freio, né? E essa mola depois puxa de volta o pedal, tá certo? O que acontece? Isso aqui é um problema provocado por uma situação real. Então eu vou lá, eu tenho que medir, tenho que ir lá, medir os tamanhos, medir aqui os ângulos e tal, babá. Então eu vou lá, aí esse mesmo desenho aqui também é dado, isso aqui é dado, tá certo? Aí quem que é o DCL? Então você vai ter, primeiro, para fazer o DCL, você precisa fazer desenhar o corpo rígido. Quem que é o corpo rígido? O corpo rígido é esse bumerangue aqui, tá certo? Esse bumerangue aqui. Quais são as forças aplicadas? Então, essa de 20, que é o pedal. Aqui é uma pino, né? Pino são duas reações, x e y. Aqui tem a força elástica que puxa. E aqui é uma tração que puxa. Aqui estão as distâncias, tá certo? Então aqui está o DCL. Ó, o esboço do corpo, a força de 20, a força de tração aqui ele chamou de FB, a força da elástica, que aqui ele esqueceu de falar que vale 30 libras, e aqui as reações XY no pino. Né? Que o pino reage com duas reações, uma em X e uma em Y. Repare então que o desenho tem só uma força, mas o DCL tem 5 forças. Por quê? Eu tenho que saber que a tração no cabo puxa, tenho que saber que a mola puxa, tenho que saber que o pino reage com x e y. E no DCL também tem que botar as distâncias. Porque agora eu sou calculista, com essa figura eu sei que as incógnitas são AX, AY e FB, eu tenho as distâncias e eu consigo resolver. Tá certo? Eu não preciso mais olhar para cá, para trás, não olho mais nada para trás, só passo dessa figura para frente, agora resolvo tudo. Então, esse é o DCL. Tá? Um outro exemplo. 2 tubos lisos, né, com massa de 300 kg cada, 300, são suportados pelos seguradores de um trator. Tá aqui, ó. Foi mostrado na figura. Desenhe o diagrama de corpo livre, DCL, para cada um dos tubos, isoladamente, e para ambos. Tá? Se eles fossem grudados. Tá? Bom, primeiro, vamos pegar o tubo de dentro aqui, o primeiro tubo. Bom, aí que ele faz? Aí ele vai lá e faz vai medir lá, mediu, tal, aqui é 90, aqui é 30, o diâmetro aqui é 35 centímetros, tal. Então isso aqui também é dado no exercício, tá? Vamos lá então. Primeiro o tubo A. O tubo A encostou aqui na parede, força normal, perpendicular, essa. Encostou no chão, força normal, perpendicular. Encostou no outro, força normal,
perpendicular. E a força peso para baixo é no centro de massa. Certo? Esse é o tubo A. Tá? E o tubo B? O tubo B tem contato aqui, força perpendicular, tá aqui. Contato aqui embaixo, força perpendicular, tá aqui. Força peso, tá aqui. Tá? Agora, se eu fizesse dos dois tubos juntos, o que aconteceria? Esta força R aqui, ó, ação e reação, ela some, porque ela vira uma força interna. Só vai ter o contato aqui embaixo, perpendicular. Dois contatos aqui, ambos perpendiculares, e os dois pesos. Tá certo? E, para ser um DCL de verdade, precisaria também ter as distâncias, né? Mas as distâncias você tem, né? É sempre pelo raio aqui, né? Aqui tem um raio, aqui tem dois raios. Tá certo? E tem um ângulo de 30 graus aqui. Tá certo? Repara, já falei isso mais de uma vez, né? Se uma força faz 30 graus com horizontal, a força perpendicular a essa faz 30 graus com a vertical. Troca de eixo, tá? Tá aqui, troca de eixo. Beleza? Então aqui são os DCLs. Em geral, a gente faz o DCL dos dois juntos, assim. Tá? Esse é outro exemplo. Também é uma foto. O cara deu aqui uma plataforma que tem só que deu uma cortada aqui. Tem uma espécie de uma plataforminha aqui para você ficar em cima, que deve ser para você avistar coisas distantes, tal. Fazer vigia e tal, né? Então você tem que fazer, você tem que ir lá e medir tudo isso, medir os tamanhos, medir os ângulos e tal, né? Então, o pessoal foi lá, mediu, tá aqui. Uma corda, 70 graus, aqui está presa por um pino, e aqui é o centro de massa. Mediu as distâncias, pronto, aqui está bem, então isso aqui foi dado no exercício. Agora tem que fazer o DCL. Veja bem, toda essa plataforma tem massa de 200 kg, então eu faço o peso e coloco o peso aqui no G. Tá? Então como é que eu faço o DCL? Eu tenho que redesenhar essa estrutura aqui, tenho que redesenhar ela direitinho, se possível em escala. Redesenho ela. Aí boto o peso lá, 200 vezes 9,81 dá isso aqui. Isso aqui é um pino, tem a X e tem a Y. E aqui é uma tração, a corda só puxa, né? 70. Pronto, aqui está o DCL, tá? Tem aqui as forças que atuam, né? Então veja bem, nesse desenho, você reparou? Não tem nenhuma força mostrada. Aqui tem 4 forças. Como é que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, que o pino reage com duas reações, X e Y, que o peso é vertical para baixo no centro de massa, e que a tração só puxa. Então tem uma tração aqui, o cabo só puxa. Então puxa aqui um cabo T. Tá certo? Perceberam como é que é o DCL? E a partir daqui eu resolvo o sistema. E agora aqui, ele vai fazer vários exemplos, tá? Para você ver se você entende. Esse aqui, por exemplo. Como é que eu faço o DCL aqui? Eu pego essa barra aqui, tiro daqui, desenho ela sozinha. Aqui é um pino, reação XY. Aqui, 200 graus, eu desenho aqui, tá certo? Essa posição aqui. E aqui está apoiado, só está apoiado. Então aqui é força de normal, né? 90 graus. Só que se essa inclinação aqui é 3, 4, então aqui 90 graus seria 4, 3. Tá? 4, 3. Então vai ficar o 4 na horizontal, o 3 na vertical. Tá? Então ficaria aqui, ó. O pino está aqui. A força de 200 está aqui. E aqui a reação vertical, tá vendo? Se aqui era 4 na vertical, agora aqui é 4 na horizontal, porque esse aqui era 90 graus com a barra. Beleza? Esse aqui agora, nós temos dois corpos rígidos aqui. Isso aqui é uma haste leve, não tem nenhum interesse, porque aqui só tem forças na direção da haste.
Então o corpo é esse aqui, ó. Então eu vou ter aqui duas forças no pino, reação XY, esse momento externo, que alguém está tentando girar isso aí de algum jeito, e aqui eu tenho uma força na direção aqui da haste leve. Mas como a haste é leve, eu não sei se a força é para cima ou para baixo. Eu vou chutar, sei lá, para cima, não sei. Então aqui, ó, as reações no pino XY, e aqui o momento de 500, que já está dado, e aqui eu vou chutei para cima a reação de tração aqui, na direção da haste leve. Tá? Então esse aqui é o DCL. Agora eu posso resolver esse sistema. Tá? Se eu tivesse aqui as medidas, não tem as medidas, tem que ter as medidas. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui está apoiado aqui, só apoiado, então 90 graus aqui a força. Tá? Aqui tem o momento externo. E aqui, pessoal, é aquele colar engastado aqui. Ó. Então, ele pode andar aqui? Pode. O que ele não pode andar? Assim. Então tem uma força aqui perpendicular a essa haste. Como ele também não pode girar, tem um momento aqui. Tá? Você tem uma força perpendicular aqui e um momento aqui. Então fica assim, ó. Perpendicular aqui no ponto B. Esse 400 já está dado. Aqui uma perpendicular aqui a haste e um momento aqui também, porque está engastado aqui. Momento. Tá certo? Esse aqui é o DCL. Beleza? Esse aqui agora, isso aqui é uma treliça, isso aqui é um pino, isso aqui é um rolete. A treliça, ela deve ser tratada como um corpo rígido, tá? Todas as forças aqui dentro são forças internas, não nos interessam no momento, tá? E como é que eu vou desenhar o DCL? Essa treliça inteira, marco a força que o rolete faz, marco a força que o pino faz. Então a gente sabe que o pino tem reação XY, o rolete é perpendicular à superfície, tá aqui, certo? Daí eu vou resolver esse equilíbrio aqui, tratando isso aqui como um corpo rígido, tá? No caso de treliça, as forças internas não interessam aqui, tá? No momento, para nós não interessa, tá? E sempre que se aqui a força interna tem um valor, na parte de baixo, na parte aqui, se aqui tiver um valor, nossa, que meu mouse sumiu. Bom, é uma boa hora de dar uma parada. Então, esse aqui é as forças aqui são sempre ação e reação nas pontas, então as forças internas se cancelam, não interessa aqui para nós, né? No momento. Depois no capítulo de treliça você vai estudar quanto que vai dar força aqui interna, se é tração ou compressão, tá? Bom, agora eu vou parar uma parada para fazer a segunda parte, onde eu vou fazer as contas e realmente agora calcular as reações, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha, tá?